Frações, tempo e temperatura. Neste capítulo, você vai aprender a comparar frações, resolver problemas com medidas de tempo e de temperatura e aprender mais sobre operações com números decimais. Prestem atenção na imagem, termômetro -2 e horário 7 horas. Notem que o termômetro está marcando -2 graus Celsius e que o relógio marca 7 horas. Com toda certeza está fazendo frio, pois as pessoas estão bem agasalhadas e há presenças de gelo. Este fenômeno ocorre na região sul do Brasil no inverno. Frações e decimais. Você já sabe que podemos representar quantidades usando tanto frações quanto número decimais. Por exemplo, o número 1/10 pode ser escrito assim, 0,1 ou 1/10, tá? Isso quer dizer o quê? Que é 1 de 10, tá? 1/10. O número 15 centésimos pode ser escrito assim, 0,15, ou assim, 15 sobre 100, 15 centésimos, ou seja, 15 de 100. O número 5 décimos pode ser escrito assim, 0,5 ou 5 décimos, ou seja, 5 de 10. Observe as figuras a seguir e pinte algumas partes para representar frações à sua escolha. Escreva abaixo de cada uma fração e o número decimal correspondentes. Então, a resposta é pessoal, tá? No primeiro, eu pintei 4 de 10, 4 décimos, que é igual a 0,4. No segundo, eu pintei 8 de 100, 8 centésimos, que é igual a 0,08. E no outro, 6 de 10, 6 décimos, que é igual a 0,6. Vocês podem pintar o que vocês acharem melhor, ok? Não precisa ser igual, não. Onde você vê frações escritas no seu dia a dia? Receitas, capacidade do tanque de combustíveis. E números decimais, preços, peso líquido de embalagens. Leia em voz alta as frases. Fátima comprou meio metro de tecido, Antônio bebeu meio litro de suco e essa receita leva meio quilograma de queijo. Como você leu 0,5? Lê-se meio. Frações equivalentes. Existem várias frações que representam a metade. Os retângulos a seguir são todos iguais do mesmo tamanho. Dizemos que cada um deles é um inteiro. Eles foram repartidos igualmente, cada um em diferentes números de partes, e em todos eles está pintada a metade. No primeiro, já anotamos a fração e indicamos o total de partes iguais em que o inteiro foi dividido e o número de partes pintadas. Faço o mesmo para todos. Então, 5 décimos, 5 partes pintadas e 10 partes, que é o 10, que é o total de partes. Aqui, 1 meio, uma parte pintada e 2 é o total de partes. 2 quartos, 2 partes pintadas e 4 total de partes. 3 sextos, 3 partes pintadas e 6 total de partes. Complete as frações a seguir, mantendo a igualdade. 5 décimos é igual a 1 meio, que é igual a 2 quartos, que é igual a 3 sextos. Todas essas frações representam a metade. Todas elas são iguais a meio. Veja o que Eduardo escreveu no quadro. 0,5, que é igual a 0,50, que é igual a 0,500, que é igual a pontinhos. Tá todo confusão, né? A sentença matemática que ele escreveu é verdadeira? Explique sua resposta. Sim, pois 0,5 é igual a meio, 0,50 é igual a 50 centésimos, que é igual a meio também, 0,500 é igual a 500 milésimos, que também é igual a meio, tá? Quando a gente pega a metade, igual, 50 é a metade de 100, 1 é a metade de 2, 500 é a metade de 1000. A gente tá pegando sempre meio, no caso, metade da fração, ok? Qual é a relação entre o numerador e o numerador das frações que representam meio? O denominador ser sempre o dobro do numerador.
ou o numerador ser sempre a metade do denominador. Ou seja, a quantidade de partes consideradas deve ser sempre a metade da quantidade total das partes. Ou seja, se eu tenho 50 pedaços de bolo e eu pegar 25, eu tenho sempre que pegar metade, ou seja, 25 de 50, tá? Ou 10 de 20, ou 30 de 60, sempre a metade, tá ok? Existem outras frações que representam a metade, não é mesmo? Escreva uma delas e represente-a no retângulo abaixo. Então, eu pintei 4 de 8. Frações que representam a mesma parte de um mesmo inteiro são frações equivalentes. Elas podem ser escritas diferentes, mas se a gente for comparar depois a fração, vai ver que são equivalentes, ou seja, tem o mesmo tamanho, tá ok? Você sabe como são as frações equivalentes a 1/4? Observe esses quadrados. Em cada um deles foi pintada uma fração equivalente a 1/4. Depois escreva as frações correspondentes e indique o total de partes e as partes pintadas. Então aqui é 1/4. Foi dividido em 4, uma parte foi pintada e tem 4 partes. Aqui ó, 2/8. Foram pintadas 2 partes, só que tem o total de 8. No caso aí foi pintado 1/4, tá? 3/12, 3 partes pintadas e 12 o total das partes. Só que se vocês forem prestar bem atenção, foi pintado só 1/4. 25 centésimos, ou seja, dividiu-se em 100, pegou-se 25. 25 são as partes pintadas e 100 o total das partes. Tá? É 1/4 também. Agora responda, como é a relação entre o numerador e o denominador das frações equivalentes a 1/4? O denominador das frações equivalentes a 1/4 é sempre 4 vezes o numerador. Denominador, gente, é o número de baixo, tá? E o numerador é o número acima do traço. Por favor, não se confundam.